E aí, pessoal, tudo bem? Pessoal, eu acho isso extremamente demoníaco, porque, assim como foi a história do paraíso, estão tentando destruir a pureza das crianças, o direito delas poder escolher no futuro, fazendo delas o que eles bem entendem. Boa tarde a todos. Excelentíssimo senhor deputado Marcos Rogério, deputado Flavinho, é uma honra estar aqui nessa comissão, senhoras e senhores presentes. Há uma grave lacuna na formação acadêmica dos professores brasileiros e na formação, na formulação das políticas públicas, em especial saúde e educação, que em sua maioria não contemplam conhecimentos básicos sobre os direitos da família e os direitos da criança. Materiais didáticos, paradidáticos, assim como documentos do Ministério da Educação, que estabelecem diretrizes para o ensino básico, violam a Constituição, violam as leis. Vou repetir. Materiais didáticos, paradidáticos e documentos do Ministério da Educação que estabelecem diretrizes para o ensino básico violam a Constituição e as leis, ferindo os direitos do professor, da família e das crianças. Eu vou dar um exemplo. Os parâmetros curriculares nacionais do MEC, que estabelecem os valores e princípios da educação básica brasileira sobre o tema sexualidade, afirmam, páginas 300, 301. Eu vou ler agora um documento do MEC para a educação brasileira. Olha o que o MEC recomenda. Abre aspas. A manipulação curiosa e prazerosa dos genitais e as brincadeiras que envolvam contato corporal nas regiões genitais são frequentes nos ciclos iniciais com as crianças. A intervenção dos professores nessas situações de manipulação dos genitais ou brincadeiras com os coleguinhas genitais. As intervenções dos professores devem se dar de uma forma que aponte a inadequação de tais comportamentos às normas do convívio escolar, mas não cabe aos professores condenar ou aprovar a manipulação dos genitais pelas crianças no ensino infantil, fundamental 1 ou 2, mas sim contextualizá-las. Continua o MEC. Compete aos professores compreender, então, que quando as crianças manipularem, se masturbarem, ou pegarem nos coleguinhas, nos órgãos genitais, não se trata de aberração que justifique comunicar aos pais, deputado. Não comunicam aos pais, professores. E completa o Ministério da Educação. É função da escola estabelecer diretamente com seus alunos de 5, de 6, de 8 aninhos os limites para o que pode e o que não pode ocorrer dentro da escola. Eu vou repetir. Orientação administrativa da educação brasileira para os professores. É função da escola estabelecer diretamente com seus alunos de 5, 6, 7, 8 anos os limites para o que pode ou não pode ocorrer dentro da escola. Em outras palavras, o que o Ministério da Educação está recomendando aos professores é que, caso uma criança se masturbe ou pratique sexo oral em colega, a escola deve apenas intervir para evitar que isso ocorra na escola, mas não deve informar a família do aluno sobre o fato. Afinal, é função da escola estabelecer diretamente com seus alunos, crianças, os limites do que pode ou não pode ser praticado dentro da escola. Agora digo eu, isso é ilegal, abusivo, pois subtrai da família o conhecimento de fatos relevantes sobre o comportamento do filho menor, prejudica o exercício do direito constitucional dos pais e mães responsáveis de criar e educar seus filhos melhores. E mais, essa norma da educação brasileira viola o Código Civil, pois exclui a família da representação legal dos filhos menores na escola. Constituição Federal, artigo 229 está sendo violado. Código Civil, artigo 1634 está sendo violado. Mas a ideologia de gênero propõe abuso muito maior. Deixem as crianças se tocarem sexualmente livremente,
não intervenham em nenhum comportamento sexual de crianças e adolescentes, dos alunos nas escolas. Esse é o mantra da ideologia de gênero. Se um aluno de 3 anos beijar a boca de um colega em sala de aula, a ideologia de gênero exige que o professor fique quieto, não intervenha. Todos nós sabemos que crianças erotizadas, especialmente precocemente, inclusive em decorrência de abusos sexuais, podem se tornar compulsivas em praticar os atos libidinosos que sofreram. Muitas vezes não há libido, mas a criança repete os atos sexuais que presenciou ou sofreu. É uma grave violação de direitos propor esta erotização na infância, principalmente sendo o Brasil o país com os mais altos índices mundiais de abusos sexuais e violações à dignidade sexual de crianças e adolescentes. Materiais didáticos aprovados pelo MEC violam a dignidade humana especial das crianças, apresentando temas abusivos em aulas de ensino básico. Prostituição, masturbação, poligamia são alguns exemplos de conteúdo impróprio, pornográfico, em aulas de ensino básico, com textos e imagens, e quase sempre sem o conhecimento das famílias dos alunos. Vamos ver agora o slide número 1. O slide número 1 é a capa de um material didático distribuído em 2016, com autorização do MEC. Vamos esperar. Nós estamos vendo a capa de um material didático da educação brasileira. Aula de ciências, matéria ciências humanas e da natureza. Fica num. Alunos de que série? Segunda série. Alunos de 8 ou 9 aninhos. A família pensa que dentro desse material existe conteúdo de ciência. A família e até os professores honestos, que são a maioria, imaginam que nos materiais didáticos, o que consta é material para ensino, é aprendizado. Slide número 2. Olha o que tem dentro desse material. Aula sobre poligamia. Neste caso, estamos vendo a foto de Joy, o próprio material didático explica, Joy, seus 24 filhos e 3 esposas. Não vai aqui nenhum preconceito com quem pratica poligamia, bigamia, sexo com animais, o que for. Não vai nenhum nosso preconceito, não. O que nós queremos dizer é que esse tema é complexo, impróprio para crianças. Especialmente porque a prática no Brasil é ilícita, de acordo com o Código Civil, e pode até ser crime, de acordo com o Código Penal. Mas nada disso importa no planeta MEC. Deputado, no planeta MEC, a Constituição, as leis, são meros conselhos, sugestões. Quem decide se no planeta MEC a Constituição e as leis devem ser aplicadas é qualquer um. Disseminam-se materiais didáticos. O abusivo dessa matéria para uma criança de 8 anos é porque o próprio conceito de família ainda está em formação na mente dessa criança. Então, um conteúdo impróprio, que no Brasil é ilegal, a matéria não fala isso, pode ser crime no caso da bigamia, e as crianças estão sendo expostas a um tema altamente complexo. Isso é uma violação da dignidade dos alunos brasileiros. Disseminam-se materiais didáticos e paradidáticos, assim como em dinâmicas de sala de aula, em creches e escolas, a exposição de temas sexuais, sem o conhecimento das famílias dos alunos. A família está sendo enganada. A família dos alunos estão sendo enganada, as famílias estão sendo enganadas. E até mesmo a disseminação de conhecimentos que a família disse, não quero que meu filho tenha esse conhecimento, não é legal, é impróprio, estão sendo ministrados. Na maioria das vezes, a violação dos direitos da família na formação moral e sexual dos filhos menores ocorre por meio de estratégias enganosas, em que temas pornográficos ou impróprios são inseridos no conteúdo de aulas de direitos humanos, no conteúdo de aulas de educação sexual. É uma estratégia enganosa para justificar a apresentação de temas sexuais abusivos a crianças. Utilizam o pretexto de educação sexual, cidadania, direitos humanos ou até combate à discriminação.
Vamos ver agora uma reportagem sobre um caso real que flagrou aula sobre ideologia de gênero e sexualidade em uma escola em Minas Gerais. Slide 3. Som. Belo Horizonte, um trabalho escolar causou indignação. Em Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte, um trabalho escolar causou indignação aos pais de alunos de uma escola pública. A lição era sobre sexo. Direitos humanos ou até combate um dever de casa com um assunto delicado. Vamos voltar. Está com o áudio da minha Está duplicado o áudio. Por gentileza. Em Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte, um trabalho escolar causou indignação aos pais de alunos de uma escola pública. A lição era sobre sexo. Um dever de casa com um assunto delicado e 27 perguntas pra lá de embaraçosas. O que é sexo oral? Como 2 homens fazem sexo? O que é sexo anal? Se qualquer adulto já ficaria constrangido, imagine as 30 crianças desta escola municipal que têm entre 10 e 12 anos. Assim que souberam, os pais se reuniram para cobrar explicações do colégio. Eu, como mãe, eu fiquei horrorizada. Eu falei assim, gente, isso não é normal, não. Tipo assim, na escola, a gente acha que eles estão seguros, estão aprendendo coisas boas, mas de repente a gente se depara com um absurdo, uma coisa dessa. A professora que elaborou o dever de casa não quis gravar a entrevista. Já a pedagoga da escola alegou que o tema sexualidade foi escolhido pelos próprios alunos para ser discutido na tarefa. E que, acredite, não tem nada demais nas perguntas. São os preconceitos que já estão arraigados na cultura, questões que as crianças trouxeram, a família ainda não dá conta de trabalhar. Alguns pais já decidiram, vão tomar uma atitude radical. Vou tirá-la da escola, ou do contrário, que eles me tiram a professora e a pedagoga. A Secretaria de Educação de Contagem disse que educação sexual é um dos parâmetros curriculares defendidos pelo Ministério da Educação. Já o MEC informou que o assunto foi tratado pela escola de forma grosseira e vulgar. Percebemos na própria matéria que a autorização para ensinar crianças sobre sexo grupal, sexo com animais, crianças de 10 anos, estão recebendo aulas sobre sexo anal. A autorização não veio do Código Penal, nem da Constituição, nem do Código Civil. Não há lei que autoriza, mas no planeta MEC é diferente. Deputado lá, a Constituição é outra. Lá não tem deputados, lá não tem senadores. Lá existem pedagogos que decidem que leis devem ser respeitadas. Eu estou aqui para dizer que não. A Constituição e as leis devem ser respeitadas em todo o território nacional, inclusive salas de aula. Essa é uma luta pela democracia. E quero dizer que estou aqui não em defesa própria de filhos meus, embora também o faça. Eu estou em defesa dos menores, da minoria mais indefesa, que não são os gays. A minoria mais indefesa, que não são negros, não são mulheres, são as crianças. As crianças estão sendo violadas na sua dignidade humana básica. Aulas sobre sexo grupal. As crianças então voltam para casa, vão entrar no Google, vão fazer pesquisas para ver o que é isso. E o que o Código Penal fala sobre ver essas imagens, eu vou falar daqui a pouquinho para vocês. Uma pequena aula de direito penal básico, de 1º e 2º ano, eu não quero desprezar ninguém, mas quero dizer que os que se formaram em direito sabem muito bem o que significa apresentar imagens de sexo explícito, órgãos genitais para uma criança. É crime. No planeta Brasil é crime. E vai ter que ser também no planeta MEC. Mas a estratégia aqui, ela fica muito clara, porque aula de educação sexual com conteúdo pornográfico para as crianças. Eu gostaria de sugerir a essa comissão, a esse congresso, que fosse verificar junto a esse caso lá em Contagem, na Secretaria Municipal de Ensino lá, qual foi o final, qual foi a conclusão desse caso grosseiro, desse crime praticado numa escola contra crianças. E vocês vão se surpreender com o que vão ouvir das autoridades da educação do MEC, da Secretaria da Educação e da Justiça brasileira. A lei não permite a professores, nem agentes públicos ou privados,
nem aos pais, nem às mães, apresentar a crianças e adolescentes temas impróprios, complexos da sexualidade adulta, como bissexualidades, coito anal, prostituição ou sexo oral. Eu vou explicar, a lei brasileira é expressa sobre isso. Vejamos agora outro exemplo. Agora vamos sair de Minas Gerais, vamos sair do material didático de Brasília, e agora vamos para Rio Grande do Norte. Nós vamos ver agora o que ocorreu numa escola de ensino fundamental no Rio Grande do Norte. Slide 4. Meninas de 10, 11 anos de idade, sendo forçadas a assistir cena de sexo oral. Muitos aqui se sentiram constrangidos. O que dizer crianças nas salas de aulas do Brasil? Eu não estou falando do Rio Grande do Norte, eu estou falando das salas de aulas do Brasil. Isso é realidade. O pretexto, aula de educação sexual. O pretexto, quebrar tabus. Esse é o nome que a pedagogia brasileira escolheu para dizer cometer ilegalidades. Violar o Código Penal, o Código Civil, com pretextos pedagógicos. A democracia está sendo violada, assaltada em salas de aula. Precisamos reagir. É uma luta pela cidadania. Em outras palavras, a família se esforça para orientar seus filhos, criá-los conforme seus valores morais, e não está sabendo que materiais didáticos, professores, cartilhas da saúde, estão manipulando o entendimento de seus filhos menores sobre sexualidade. É fundamental, portanto, e venho aqui, de forma muito singela, resumida, restaurar a cidadania, o respeito às leis. O Código Penal tem que ser respeitado em sala de aula, o Código Civil também. Nós sabemos como comezinho, decretos não podem revogar nem a Constituição nem as leis, mas estão revogando. Na educação brasileira eles estão, doutor Miguel Najib. Decretos, opiniões de pedagogos, vale mais do que votos e votações numa casa legislativa aprovando leis. A lei brasileira estabelece, e agora começo com a exposição do que o direito brasileiro, os tribunais falam. A lei brasileira estabelece que qualquer situação que envolva criança em atividades sexuais, ainda que a exibição de órgãos genitais, configura pornografia. Artigo 241-E do Estatuto da Criança e do Adolescente. Em relação às crianças e adolescentes, há uma proteção especial. O pornográfico pode se configurar até mesmo sem a nudez, conforme decidiu o Superior Tribunal de Justiça, em voto da ministra Maria Tereza. O direito penal reconhece a necessidade de uma proteção especial para as crianças, sobretudo em razão de sua imaturidade sexual e cognitiva. É consenso entre os penalistas na jurisprudência dos tribunais. Criança possui fragilidade psicológica. Vejamos o voto do ministro Félix Fischer, em julgamento no Superior Tribunal de Justiça. O estupro de vulnerável é mais abrangente. Visa o resguardo em sentido amplo da integridade moral e sexual dos menores de 14 anos, cuja capacidade de discernimento no que diz respeito ao exercício de sua sexualidade é reduzido. Vou repetir. O ministro, num voto vencedor no Superior Tribunal de Justiça, já tem o Código Penal, já tem o Estatuto da Criança, mas ele diz, menores de 14 anos têm capacidade de discernimento no que diz respeito ao exercício de sua sexualidade reduzido. A violação da dignidade sexual da criança pode se configurar mesmo sem contato físico. A violação da dignidade sexual da criança pode se configurar mesmo sem um contato físico sexual. O Superior Tribunal de Justiça condenou o empresário
por estupro de vulnerável. Código Penal, artigo 217-A. Por haver induzido uma criança de 10 anos de idade a se despir e tê-la contemplado lascivamente para se masturbar, sem que tenha tocado na vítima. Estupro. Porque contemplou lascivamente, expôs aquela criança à imagem erótica pornográfica, foi estupro de vulnerável. Voto também do ministro Joel Willan, do STJ. Importante aqui o entendimento do STJ sobre a proteção de crianças, conforme a dicção do artigo 241, que define o que é pornográfico. Professor, o tempo está esgotado, eu vou acrescentar mais 5 minutos. Sim, já termino. Ao senhor. O artigo 241 ele é expresso em dizer qualquer cena de relação sexual ou órgãos genitais é pornográfica. O artigo 218 do Código Penal A, 218A, diz que é praticar na presença de menor de 14 anos ou induzir menor de 14 anos a presenciar conjunção carnal ou ato libidinoso, isso é crime. Está no Código Penal. A proteção da infância contra conteúdos impróprios ou pornográficos encontra assento constitucional. A proteção da infância contra conteúdos impróprios ou pornográficos encontra assento constitucional, consoante a classificação indicativa determinada pelo artigo 21, inciso 16 da Constituição. A Lei 8.078, em seu artigo 37, parágrafo 2º, proíbe publicidade que se aproveite da deficiência de julgamento ou experiência da criança. E o Código de Defesa do Consumidor, que é a Lei 8.078, reconhece, portanto, expressamente a fragilidade psicológica da criança. O artigo 78 e também o artigo 79 do Estatuto da Criança estabelecem proteção especial a crianças e adolescentes face a publicações ou revistas com mensagem pornográfica ou obscena. Portanto, é claríssimo que os que vimos aqui não só pode constituir crime, como violações absurdas à dignidade de crianças e adolescentes. Concluo, senhor presidente. O Brasil realmente está sofrendo um golpe. Mas o golpe está ocorrendo nas salas de aulas de creches e escolas. Usam falsos pretextos de aula de educação sexual, direitos humanos ou cidadania, mas, na verdade, estão manipulando ilegalmente a sexualidade de pessoas inocentes, sem o conhecimento das famílias. Se aproveitam do segredo da sala de aula, os pais não estão lá, nem poderiam estar. Se aproveitam desta condição, e repito, é uma minoria de professores, mas são muitos. E tem o aval de normas administrativas do MEC que violam o Código Penal. Querem transformar as crianças em bonecos sexuais de ideologias e partidos políticos. Isso é o que estão fazendo com a criança brasileira em salas de aula. Apresentei fatos, discorri sobre as normas legais e constitucionais e solicito a essa Casa Legislativa que participe para a restauração da democracia nas escolas. Porque as leis não estão sendo respeitadas. Ao meu ver, e eu apresentei apenas alguns fatos, poderia apresentar um caminhão deles. Estou pronto a trazê-los a essa casa. Estamos diante de fatos que justificam plenamente a instauração de uma comissão parlamentar de inquérito para apurar os graves crimes e violações aos direitos de professores, famílias e alunos. Diga-se de passagem, a péssima qualidade do ensino brasileiro precisaria de uma CPI, porque é inimaginável, pelo volume de recursos gastos, como os índices que os alunos brasileiros conseguem atingir nas averiguações internacionais, nos coloca muitas vezes atrás de Trinidad e Tobago, e eu tenho todo o respeito a Trinidad e Tobago. Mas o Brasil está em condição vexatória na educação mundial. E com o que aprendemos, estamos vendo dos fatos apresentados em escolas, me parece lógica a relação entre a erotização e materiais didáticos, a apresentação abusiva de imagens e temas e a qualidade do ensino. A educação e as crianças não podem se transformar em reféns de ideologias. Em 2 décadas, eu, como procurador da República, já lidei com crime organizado, com corrupção federal, improbidade administrativa. Os réus, meus trabalhos em 22 anos de procurador da República, sempre alegaram inocência, negaram os fatos, mas jamais tentaram justificar o mal que fizeram, pois sabiam que o que fizeram foi mal, errado. A delinquência que lidamos agora é diferente. Os que violam a dignidade sexual de crianças querem transformar seus desejos de manipulação sexual em direitos da criança. Faço uma última observação.
Se como procurador da República estou aqui e tenho uma caminhada de tantos anos, clamando, pedindo o respeito às leis e à Constituição, e eu recebo a sorte de perseguição que sei, o que dizer de um pai, de uma mãe, de um cidadão que legitimamente deseja que seus filhos sejam respeitados em sala de aula? Quero dizer, portanto, e concluir, a Constituição e as leis devem ser respeitadas em todo o território nacional, inclusive em salas de aula. Muito obrigado. Agora, nos anos 90, nós temos a doutrina do gênero e a doutrina do gênero neutro, que aprofunda barbaramente essa ideia de desconstrução da masculinidade nos meninos e da feminilidade nas meninas. Não é por outro motivo, inclusive, que líderes do movimento gay apresentaram um projeto de lei no Congresso Nacional. Essa casa está avaliando, analisando, autorizar a mudança de sexo em crianças, até mesmo contra o consentimento dos pais. Projeto de lei 5002/2013. O pior de tudo vem, trago aqui a prova, trago para vocês. O pior de tudo, os materiais de dados do MEC já contemplam e estimulam esse terrível abuso institucional contra crianças e adolescentes, estabelecendo como princípio da educação infantil brasileira, abre aspas, o direito da criança ao prazer sexual. Está aqui. Apresento, inclusive, esta casa para que analise a página 59 e 60 desse guia escolar do MEC, orientando professores a educar crianças, e está aí exposto. Vou continuar. O objetivo da destruição da família monogâmica tradicional é tão explícito que esses movimentos extremistas, digo, não são gays, não são os presidiários, não são as pessoas que se prostituem, não. Eu separo entre quem vive a aflição dos movimentos ideológicos, claramente. Os movimentos extremistas propõem abertamente a proibição da menção à expressão pai ou mãe em escolas ou em documentos, registros públicos de identificação civil. O alvo central é alcançar a mente das crianças. Isso vem acontecendo aqui no Brasil e no mundo todo. Isso tem a ver com a nova ordem mundial, que partidos de esquerda simpatizantes do comunismo querem seguir. Então, compartilhem, não deixe isso simplesmente acontecer e destruir o que nós conhecemos como família. Abraço.